Iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Efésios 1, 18 a 20. Veja que o texto começa com uma experiência pessoal na mente e no julgamento. Iluminados os olhos do vosso coração. Tudo depende do olho aberto. A cena pode ser clara e a luz pode ser brilhante, mas se a visão tiver sido perdida, tudo em vão. Zedequias teve os olhos furados pelo rei da Babilônia e depois foi levado para a cidade imperial. Mas mesmo que pudesse desfrutar de todo o esplendor daquele local, teria sido melhor se estivesse num deserto. Havia vastos salões e palácios, jardins suspensos e uma muralha da cidade que era a maravilha do mundo. De modo que a Babilônia é chamada pelo profeta de a joia dos reinos, o esplendor e o orgulho dos babilônios. O monarca cego nada viu, porém, de toda a grandeza da cidade de ouro, e para ele era como se toda essa riqueza não tivesse existido. Assim acontece conosco. Por natureza, não temos apreensão das coisas espirituais, nem poder para discernir o bem eterno, pois nosso coração tolo é obscurecido. Portanto, o Senhor deve primeiro iluminar os olhos do nosso entendimento, ou então, por mais preciosa e clara que seja a verdade, nunca seremos capazes de aprendê-la. Esta tradução do texto diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. E me parece que esta versão é a correta, porque as coisas divinas são geralmente mais bem compreendidas pelo coração do que pela razão. Existem milhares de coisas reveladas por Deus que nunca entenderemos, e ainda assim podemos conhecê-las por uma experiência amorosa e confiável. Nosso Salvador diz: bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. A purificação do coração é a iluminação dos olhos espirituais. Por mais estranho que possa parecer, o verdadeiro olho do homem renovado está mais estabelecido no coração do que na cabeça. Afeições santas nos possibilitam ver e, tanto quanto possível, compreender as coisas divinas. Oro para que em cada um de nós os olhos do nosso coração sejam iluminados e possamos conhecer as coisas espirituais como são mais bem conhecidas. Ora, a oração do nosso texto foi feita por cristãos, por pessoas convertidas, por aqueles que tinham fé em Cristo Jesus e amavam todos os santos. Todavia, Paulo diz que ele nunca cessava de orar para que os olhos deles pudessem ser iluminados. Sim, irmãos, quem enxerga precisa ter os olhos iluminados para ver ainda mais, pois quão pouco alguns de nós vimos de sua glória. Até mesmo aquele peregrino do livro de John Bunyan, que foi conduzido pelos pastores ao topo da montanha para ver de lá, com óculos telescópicos, as glórias da terra de Emanuel, esse também apenas começou a perceber coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Oro a Deus para que, se já vemos, possamos ver mais, até que nossos olhos sejam tão fortalecidos que o brilho da Nova Jerusalém não seja forte demais para nós, porém, em meio ao esplendor de Deus que ofusca o sol, que nos encontremos em casa. Mas se os crentes precisam ter os olhos iluminados, quanto mais os não convertidos. Eles estão cegos e, consequentemente, sua necessidade de iluminação é muito maior. Eles nasceram cegos e o Deus deste mundo cuida para tornar a mente deles ainda mais escura. Ao redor deles há uma meia-noite multiplicada por 7, a escuridão da morte espiritual. Andamos apalpando como os que não têm visão, tropeçamos ao meio-dia como no crepúsculo, diz a palavra de Deus. Ó cego, que Jesus toque em você, que o Espírito traga seu sagrado colírio para os olhos e o faça ver, que o Senhor, em cada porção da sua palavra, possa lhe dar olhos para entender. Talvez até o relato dessas coisas possa fazê-lo ansiar por elas, e quando você tiver apenas esse desejo, Deus o ouvirá. Se esse desejo se transformar em oração, e a oração for acesa por uma centelha de fé, esse desejo será o começo da luz para a sua alma, e você verá a salvação de Deus. Iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos,
e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos céus. O que deve ser visto e conhecido de acordo com o texto? Quando você me ouviu ler o texto, deve ter observado que ele contém 3 quais, ou qual, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Desses 3 quais tentarei tratar aqui, e que o Espírito Santo fale por meu intermédio a todos vocês. Nosso primeiro ponto é: qual é a esperança do seu chamado? Muitas pessoas nunca pensam a respeito do Evangelho por não acreditarem que existe muita coisa nele. Se tivessem a mínima ideia do que seria ganho agora e da indescritível bênção que virá dele por toda a eternidade, certamente seu próprio desejo de se beneficiar as inclinaria diligentemente a considerá-lo, mesmo que não fossem além disso. Valeria a pena, pelo menos, investigar assunto tão promissor, pois seria uma grande pena perder a felicidade presente e eterna se isso pudesse ser evitado. Mas não, ela supõe ser algo muito pequeno e insignificante, adequado apenas à mente do sacerdote, do pastor, mulheres e pessoas fracas, e assim o negligenciam, desprezando-no e procurando outras ocupações. Hoje tentarei dizer qual é a esperança do chamado do cristão e corajosamente peço sua melhor consideração. Se o pregador não pode pedi-la por sua própria conta, certamente pode pedir com o argumento de que seu tema merece isso. Enquanto estamos tratando do valor dessa esperança, e você está ouvindo atentamente, que o Senhor possa levá-lo a buscar sua face. Não está escrito: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá? Muitos homens têm sido tentados a iniciar uma viagem ouvindo falar sobre a terra para a qual navegam. Elogie seus produtos e você encontrará os compradores. Esse é o nosso desejo agora. Gostaríamos de falar da esperança de nosso chamado para atrair aqueles que estão ansiosos por provar e ver que o Senhor é bom. A ideia do texto me parece bem ilustrada pelo patriarca Abraão. Ele vivia na casa do seu pai, em Ur dos Caldeus, quando um chamado lhe foi feito. Esse chamado veio de Deus. Abraão devia separar-se completamente e ir para uma terra que nunca havia visto. Qual foi a esperança desse chamado? Foi a esperança de que Deus lhe daria uma descendência, e daria a essa descendência uma terra na qual habitar. Então o Senhor lhe disse: e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. A grande nação que dele brotaria possuiria a terra na qual ele estava vagando como um peregrino e estrangeiro, de acordo com a palavra do Senhor. Porque darei para sempre a ti e à tua descendência toda esta terra que vês. Por causa dessa esperança, ele abandonou tudo e habitou em tendas como um peregrino e viajante com Deus, vivendo inteiramente pela fé, mas grandiosa e sublimamente tornou-se assim pai de todos os crentes, em todas as épocas, maior que um príncipe entre os filhos dos homens. Agora, chega a todo homem que é um verdadeiro cristão um chamado de Deus, porque é um chamado soberano que o faz filho de Deus. Nós nos referimos a isso pelo nome de chamado eficaz. O Espírito de Deus aplica pessoalmente a verdade das Escrituras ao coração e faz com que o escolhido sinta que pertence a ele, que pertence a Deus. O crente percebe que é separado dos outros pela soberana graça de Deus e que, portanto, precisa sair do mundo e não mais viver de acordo com o que vê e ouve, mas deve viver pela fé em Deus, como se visse o que é invisível. Isso torna o crente muito diferente do restante da humanidade. Os que andam pela vista não compreendem isto. Eles geralmente o deturpam e frequentemente o odeiam, mas ele se contenta em ser desconhecido, pois lembra que está escrito: pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, o mundo não nos conhece porque não o conhecia. Mas qual é a perspectiva que leva o crente a esta vida? Qual é a esperança do seu chamado? Irmãos,
permita-me descrever a esperança daqueles que saíram para andar pela fé em Cristo Jesus. Já obtivemos abundância suficiente para nos recompensar pela obediência ao chamado. E mesmo que nada houvesse na mão fechada da esperança, sua mão aberta nos enriqueceu grandemente. Homem cristão, você está de posse do perdão do seu pecado, da aceitação em Cristo, da adoção na família divina e da natureza, da posição e dos direitos de um filho de Deus. Você já possui o que o torna um dos mais felizes seres humanos e, com frequência, sente que, se não houver nada mais no futuro e se você morrer como um cachorro, sua fé em Deus ainda lhe dará tal consolo e tamanha força, tal paz e tanta alegria que você iria bendizer a Deus por tê-la tido. Nossa esperança não nos prejudicou nem quanto ao caráter, nem quanto à felicidade. E mesmo que isso se mostre falso ao final, estamos pelo menos tão bem quanto os incrédulos. Ainda a nossa principal promessa está na esperança. Carregamos uma bolsa de dinheiro para gastar, mas a maior parte da nossa riqueza está depositada no banco da esperança. Qual é então a esperança dos cristãos? Bem, primeiro ele espera e crê que estará sob a proteção divina para todo sempre e que será o objeto do amor divino, no descanso da alma e quando o tempo não mais existir. Ele espera que tudo concorra para o seu bem no futuro, da mesma forma que vê como foi no passado e está persuadido de que ocorre agora. Ele espera uma viagem turbulenta, mas porque Cristo está no controle do leme, espera chegar finalmente a refúgios seguros. Ele espera ser tentado, mas aguarda ser apoiado. Espera ser caluniado, mas aguarda ser inocentado. Espera ser provado, mas aguarda o triunfo. Sustentado por essa esperança, ele não teme o trabalho nem as dificuldades. Como dizem os versos, ele não dialoga com medos covardes, em que o dever condescende. Com confiança conduz, enfrenta 1000 perigos ao seu chamado, e esperando em seu Deus, a eles todos supera. Sua esperança é que, durante toda a vida, seja longa ou curta, e ele não se importa muito com o número de anos, embaixo dele estarão os braços eternos. Ele espera que o Senhor venha a ser seu pastor e que nada lhe falte. Ele espera que a bondade e a misericórdia o sigam todos os dias da sua vida. Por isso, ele não tem medo de morrer, pois espera então entrar na posse real da sua melhor herança. Ele procura as melhores coisas por último. Ele crê que, quando for o momento da sua partida, Jesus virá recebê-lo, e o pensamento desse encontro afasta toda a ideia dos terrores sombrios da sepultura. Sua esperança salta sobre o túmulo e o leva a uma ressurreição gloriosa. A esperança do nosso chamado não se estende grandemente? Nós também esperamos, e temos bom fundamento para isso, que, após a morte, no dia do julgamento, teremos, como acreditamos ter agora, uma justificação perfeita. Um terrível julgamento será realizado. Sobre um grande trono branco, refletindo todas as coisas e brilhante com sua pureza, Jesus, o juiz de todos, sentará e separará a humanidade em 2 partes, como um pastor divide as ovelhas das cabras. Sabemos que nesse dia ele discernirá aqueles que creram nele, confiaram nele e lhe obedeceram e procuraram ser como ele, e esperamos ser desse número abençoado. Para nós não haverá sentença de condenação, pois está escrito: agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Nós esperamos uma sentença de absolvição e, portanto, enfrentamos o julgamento que outros temem. Vestido com a justiça divina, aguardamos com expectativa o dia em que o ímpio desejaria nunca ter nascido. A esperança leva em consideração o mais temido de todos os eventos e o transforma em sua música. O fim de todas as coisas não é o fim da esperança. Não é esta uma espera corajosa? A esperança de alguém que canta para sempre, vivendo no círculo do amor divino, morrendo sob a proteção do poder divino e permanecendo no julgamento justificado pela justiça divina, aceito no amado e amado do Pai. O que mais esperamos? Esperamos por absoluta perfeição. O Deus que mudou nosso coração continuará a boa obra de santificação até ter tirado de nós todo pecado, todo desejo pelo pecado e toda possibilidade de pecado. Esperamos que Ele renove nossa mente e nos impeça de cometer tantos erros de julgamento. Esperamos que Ele renove nosso coração para que se torne totalmente dedicado às coisas divinas e celestiais.
Esperamos que Ele renove todo o nosso espírito para que, quando o príncipe deste mundo chegar, não encontre nada em nós, nenhum pavio para suas faíscas, nenhuma corrupção para semear sua semente maligna. Esperamos ser perfeitos como Deus é perfeito. Como Adão, quando saiu das mãos do seu Criador, assim seremos. E algo mais, pois teremos uma vida em Cristo que nosso progenitor não conheceu antes da queda no paraíso. Esperamos também que este nosso corpo seja aperfeiçoado. Ele ficará na sepultura e se transformará em pó, a menos que nosso Senhor Jesus venha antes da hora da nossa morte. Nisso prestamos pouca atenção, não tendo o desejo intenso de evitar a sepultura onde jaz o nosso glorioso Redentor. Não temos nada a perder, mas muito a ganhar pela morte, pois nela adiamos nossa mortalidade para que, na ressurreição, possamos assumir a imortalidade. Como dizem os versos, a corrupção, a terra e os vermes purificarão esta carne, até que, quando o Senhor, nosso Salvador, vier, a coloquemos de novo. Esperamos que esse nosso corpo seja elevado, mudado, mas ainda o mesmo quanto à identidade. Para nós é a promessa das Escrituras: eu os redimirei do poder do Sheol e os resgatarei da morte. Quando o nosso corpo despertar, embora semeado em corrupção, será ressuscitado em incorrupção. Embora semeado em fraqueza, será ressuscitado em poder. Embora semeado como corpo adequado apenas para a alma, será ressuscitado um corpo para a nossa natureza mais elevada, para o nosso espírito. Ao carregarmos a imagem do terreno, também carregaremos a imagem do celestial. Nosso corpo será formado como o corpo do próprio Jesus Cristo. Estamos ansiosos por um momento em que teremos terminado com dores e sofrimentos, com cansaço e decadência, com a velhice e suas enfermidades, e com toda deficiência, até a morte. Esperamos a juventude perpétua ser a nossa herança e a alegria vibrar através de todos os nervos e tendões de nossa estrutura, a qual agora, infelizmente, muitas vezes se torna o teatro da agonia. Sim, esta é a nossa esperança. A perfeição do espírito, da alma e do corpo. Pois Cristo redimiu o todo, e Ele terá o todo para ser sua herança. E na totalidade de nossa humanidade, sua gloriosa imagem será eternamente refletida. O que mais pode ser a esperança do nosso chamado? Ora, sendo assim, inocentados no julgamento e tornados absolutamente perfeito, desfrutaremos para sempre, pois a duração da glória da nossa herança é eterna e eternamente de infinita felicidade. Não sabemos que forma assumirão as alegrias da eternidade, mas sabemos que essa forma nos tornará as mais felizes das criaturas. Teremos o melhor do céu, sim, o melhor de Deus, e o que alguém entre nós pode imaginar, mesmo usando todo o seu conhecimento e dando asas à imaginação. As coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito. E até onde compreendemos essa revelação, somos ensinados por ela que entraremos em um estado de completo descanso e perfeita paz, um estado de santo deleite e atividade serena e feliz, um estado de perfeito louvor, um estado de satisfação, um estado provavelmente de progresso sem fim, mas ainda de plenitude em cada polegada da estrada. Um estado em que seremos tão felizes quanto somos capazes de ser, no qual todo recipiente, pequeno ou grande, é preenchido até a borda. Seremos supremamente abençoados, pois a mão direita de Deus há prazeres eternos. Esta é a esperança do nosso chamado. Ainda não chegamos ao fim, pois resta algo mais. Você diz, pode haver mais? Sim, esperamos estar sempre em uma condição de poder, honra e relacionamento com Deus. Esperamos estar tão perto de Deus que todo o universo verá claramente que somos cortesões do seu palácio, do palácio do grande rei, sim, príncipes de sangue real dos céus. Estaremos muito perto de Deus, pois estaremos com Jesus onde Ele está e nos sentaremos em seu trono. Serviremos ao nosso Deus e veremos sua face enquanto o servimos. Sua glória será refletida em nós e de nós, e seremos seus queridos filhos e filhas em Cristo Jesus para sempre e sempre. Não existe um anjo no céu com quem o pior santo deseje trocar de lugar.
Pois, embora os anjos nos superem agora, certamente os superaremos no mundo vindouro. Estaremos mais perto do trono eterno do que qualquer um deles, na medida em que Cristo Jesus é nosso irmão e não irmão dos anjos. Ele é Deus e homem em uma pessoa, e nunca houve Deus e anjo na mesma união. Estaremos próximos ao Criador. Vamos falar com respiração suspensa, mas com um coração saltitante. Estaremos ao lado do Deus eterno, um com o seu Filho unigênito, que é um com Ele mesmo. Essa é a esperança do nosso chamado. Ó senhores, não vale a pena ter isso? Não vale a pena lutar por isso? Quando você calcula o custo, que custo vale a pena calcular? Não pode alguém dar por isso tudo o que tem? Sim, e também sua vida, a fim de manter esta pérola de alto preço? E se você perdesse isso? O quê? Perder isso? Se pudesse ser provado, como nunca será, que não há sofrimento do inferno nem ira eterna, ainda assim, valeria a pena perder essa imortalidade da glória, honra e semelhança com Deus? Que nenhum de nós jamais experimente a dor dessa perda, pois é um inferno perder o céu, é uma miséria infinita perder a felicidade infinita. Estar a uma polegada de uma imortalidade de bem-aventurança e honra e deixá-la escapar, não será isso um tormento sem fim para a alma? Para agarrar os prazeres do momento, por mais impregnados que estejam do mundo terreno, renunciaremos aos êxtases da eternidade? Para pegar bolhas que se partem antes de podermos agarrá-las, devemos perder as glórias sem fim? Por uma simples questão de escapar desse pensamento, deixaremos passar bênçãos sem limites, considerando-nos indignos delas? Oro para que você saiba qual é a esperança do seu chamado e que, quando souber, possa gritar: eu a quero. Se ela pode ser tida, pela graça de Deus, eu a quero agora. Assim seja, pelo amor de Cristo. Atente bem para o fato de que o povo de Deus é, pela graça, feito para ser seu povo santo, seu povo escolhido, e por isso é visto como sua herança. O mundo todo é de Deus, o gado em milhares de montes, e todas as terras e todos os mares são dele. E mundos além estrelados, que em profusão são semeados no espaço, são todos seus. Mas ele concede chamar homens e mulheres santificados de sua herança num sentido especial. Eles são seu tesouro peculiar, as joias de sua coroa, queridas e preciosas para ele. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua herança, diz a palavra de Deus. Quero que você pense nesta grande verdade, porque dela fluem resultados práticos. Se você e eu somos crentes em Jesus, somos a herança de Deus, e o Senhor tem o que o apóstolo chama de riquezas da glória de sua herança nos santos. Mas como Deus pode fazer riquezas a partir de pobres homens e mulheres? Eles são crentes em Jesus, mas o que existe neles que Deus considera ser riquezas, riquezas de glória? Nós respondemos, primeiro, que Ele gastou uma riqueza de amor sobre eles, porque os ama, pobres como são, doentes e desolados como geralmente estão. Ele os amou desde antes da fundação do mundo. E você sabe como uma coisa se torna preciosa quando é amada. Dessa lembrança, você não se separaria nem por um montão de ouro. Ela pode ter pouco valor intrínseco, mas se você há tanto tempo dedica seu coração a isso, quão caro se torna para você. Deus ama seu povo há tanto tempo e com tanta intensidade, com um amor tão ilimitado, que há neles uma riqueza em seu coração. Oh, se soubéssemos algo das riquezas da glória da sua herança nos santos, medidas pelo aferidor do amor. Além disso, o Senhor gastou uma riqueza de sabedoria com seus santos. O material pode ser a princípio quase sem valor, mas quando o homem sábio exerce seus pensamentos e habilidades sobre ele, o valor pode aumentar 1000 vezes. Mas Deus pensou em seus santos para sempre. A sabedoria eterna encontrou prazer nos filhos dos homens e ocupou-se em favorecê-los antes da fundação do mundo. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles, diz o salmista. A sabedoria de Deus se exibiu em sua descida no plano da redenção. Mal ouço falar dele deliberando para algum fim, exceto para a salvação do seu povo. Mas nesse assunto, lemos continuamente sobre o conselho da sua vontade, para nos mostrar que, falando à maneira humana, o Senhor lutou consigo mesmo sobre como salvar seu próprio povo, dando a eles uma alegria infinita, enquanto Deus recebia glória infinita.
Seus pensamentos de sabedoria e prudência foram exercidos sobre os seus santos e, por isso, há uma riqueza de glória sobre eles. E mais, quando as riquezas do seu amor e de sua sabedoria foram dadas, foi necessário que ele entregasse uma vida de sofrimento por eles. Olhe para as gloriosas paisagens de rochas e colinas, vales e montanhas, desvie o olhar da encosta gramada para o cume nevado, brilhando ao sol, e enquanto admira todas as coisas, lembre-se de que Deus tem obra mais cara do que essas. Nada disso custou ao Senhor uma encarnação e uma morte. Olhe, se quiser, para os majestosos salões do céu, onde as lâmpadas da glória estão acesas com esplendor supremo, mas nem anjo, nem querubim, nem serafim custou ao Senhor um suor sangrento. Depois olhe para este povo, veja a sua herança nos santos, pois é lá que o Filho de Deus, assumindo a natureza humana, suspirou e gemeu e suou grandes gotas de sangue, sentindo as agonias da morte. Quando o Senhor olha para tudo que fez, nada vê que lhe tenha custado sofrimento e morte até chegar a seu povo. Jesus sabe o que os santos lhe custaram. Ele os estima pela medida usual entre os homens, que dizem: o preço é o que for conseguido. E Jesus sabe o que o seu povo conseguiu ao redimi-los, entregando-se por eles. Medido por esse padrão, Deus tem de fato riqueza de glória em sua herança nos santos. E então, há grande glória a Deus da obra que Ele coloca em seu povo. Quando Deus fez o mundo, foi com uma voz. Ele falou e foi feito. Quando Ele fez as coisas que são, apenas quis e elas se manifestaram. Mas na formação de um cristão é preciso o trabalho da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo devem todos trabalhar para criar uma nova criatura em Cristo Jesus. O Pai deve gerar, o Filho deve redimir, o Espírito deve regenerar. E quando isso é feito, a onipotência da divindade deve ser apresentada para manter o cristão vivo, aperfeiçoá-lo e apresentá-lo imaculado e com grande júbilo diante de sua glória, como diz Judas. Um artesão pode colocar em um pequeno pedaço de ferro, sem valor algum, tanto trabalho que será avaliado em dezenas de libras esterlinas. E o Deus Trino pode colocar tanto trabalho em nossa natureza pobre, que um homem será mais precioso do que o ouro de Ofir. Considerando toda essa valorização, o Senhor pode muito bem falar de riquezas da glória da sua herança nos santos. Agora, quero levá-lo a um senso dessa glória por um minuto, enquanto falo com algum cuidado e muito entusiasmo sobre aquilo que o cristão se torna quando Deus aperfeiçoa sua obra sobre ele. Observe então que, quando finalmente o crente tiver sido aperfeiçoado pela obra do Espírito Santo, como realmente será, o homem será uma criatura extraordinária. Olhe, Deus criou a matéria e sobre a matéria imprimiu sua vontade. E desde a menor partícula ao mais portentoso planeta, a matéria nunca desobedece à lei que Deus impõe sobre ela. Este é um grande triunfo. Chame-o de lei da gravitação ou o que você quiser. O certo é que toda a natureza inanimada se submete à lei do Altíssimo e nunca se rebela. Enorme como esse grande universo é, Deus tem poder completo sobre ele, assim como você tem poder sobre a bola que você joga na sua mão. Isso é glorioso, mas ainda assim é uma pequena glória em comparação com o que Deus obtém do seu povo quando eles chegam ao céu. Pois eles não serão apenas mortos, matéria inerte governada por leis, mas estarão cheios de vida e liberdade moral e, no entanto, estarão tão completamente sujeitos à mente divina quanto os átomos da matéria. Esta será, de fato, uma conquista, ter produzido agentes livres que não estarão sob o controle da força, mas perfeitamente em liberdade e que serão para sempre absolutamente obedientes à vontade divina. Ouça novamente: os santos aperfeiçoados serão criaturas de uma forma muito peculiar, pois não serão puro espírito, desassociados da matéria. Entenda os espíritos que estão diante do trono em obediência, porque eles não têm materialismo para estorvá-los e puxá-los para baixo. Anjos são espíritos sem corpo material, e eles obedecem a Deus ouvindo os seus mandamentos. Mas um santo aperfeiçoado é uma criatura na qual o material está ligado ao espiritual. Agora somos assim, e suponho que, em certa medida, devemos permanecer assim, e ainda assim não haverá pecado em nós, nem violação do mandamento divino. O homem é uma mistura estranha.
Ele é próximo da divindade e ainda assim é irmão do verme. Somos participantes da natureza divina e filhos de Deus. No entanto, quanto ao nosso corpo, estamos ligados a rochas, pedras e coisas grosseiras. O homem renovado pela graça toca o centro em Cristo Jesus, mas, sendo ainda um homem, varre o limite da criatura e inclui dentro de si um resumo de toda a criação. Ele foi chamado de microcosmo, ou pequeno mundo, e de fato ele o é. Deus agora está aperfeiçoando essa criatura, um ser no qual o pó e a divindade têm parentesco. Tal ser, purificado da mácula, glorificará grandemente a Deus. Pensem novamente, queridos amigos. Certa vez havia um espírito brilhante no céu, líder dos anjos, mas o lugar era alto demais para ele. E o filho da manhã caiu do céu e arrastou outros consigo. Deus está criando, por sua graça, seres que permanecerão ao lado do seu trono, mas reverentemente leais para sempre. Eles serão colegas em seu reino, mas nunca serão orgulhosos ou ambiciosos. Nós, meus irmãos, embora em plena posse, aí sim, de nosso livre-arbítrio, nunca cairemos de nossa glória eterna, mas seremos fiéis para sempre. Teremos passado por tal experiência de pecado, sentiremos tão intensamente nossa dívida com a graça, amaremos com tanto fervor o querido Redentor, que lançaremos nossas coroas a seus pés e atribuiremos nossa alegria somente a Ele, e assim nunca sonharemos em nos revoltar. Deus está assim fazendo seres a quem será seguro exaltar com honras enormes. Não será este um triunfo do poder da bondade? Você pode imaginar isto, ser uma das criaturas favorecidas, se você de fato é um crente, é alguém regenerado, é alguém escolhido por Deus e dado a seu Filho antes da fundação do mundo? Esses seres terão conhecido o mal, pense nisso. Os anjos não caídos nunca conheceram o mal. Mas no homem restaurado será cumprida a mentira do diabo feita na verdade de Deus. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eles odiarão o mal, como a criança queimada teme o fogo, e amarão a justiça, porque pela justiça foram salvos e na justiça foram criados de novo. Quão maravilhosa será aquela criatura que conheceu o pecado e permanece um agente livre, e ainda assim nunca cederá à loucura, mas permanecerá para sempre em santidade, mantida por laços de amor eterno. Quando penso no destino de um filho de Deus, meus olhos brilham, mas minha língua se recusa a pronunciar o que penso. Que homem és, ó homem? Quem és para que Deus se lembre de ti? Ele te fez um pouco menor que os anjos, mas em Cristo Jesus Ele te coroou com glória e honra, e te deu domínio sobre todas as obras das suas mãos. Sim, em Cristo, Ele te levantou e te fez sentar com Ele nos lugares celestiais, bem acima dos principados e potestades. E teu tempo para reinar e triunfar para sempre está próximo. Como Deus é glorioso em seu povo, Deus em Cristo Jesus, visto na igreja, quem é semelhante a ti? Agora, o ponto é que, se essa é a riqueza da glória de Deus em sua herança nos santos, você pode compreendê-la de outra maneira e dizer: esta também é a riqueza da nossa herança, pois o que seremos se Deus nos tiver por herança? Você vai perder isso? Se isso é um sonho, eu gostaria de morrer em vez de ter a ilusão dissipada, mas é um fato, assim como a palavra de Deus é verdadeira. Você vai perder isso? Você vai perder isso então? Se houvesse coroas para serem distribuídas, a maioria dos homens é ambiciosa o suficiente para procurar uma, embora isso pudesse ser uma maldição para eles. Se houver ouro ou se houver fama, basta aos homens ouvir o tilintar do metal ou o toque da trombeta e muitos se esforçarão para a conquista. Mas aqui há honra, glória e imortalidade em Cristo. Isto é conseguido simplesmente crendo e confiando em Jesus Cristo, quando o Espírito Santo nos chama eficazmente. Você não terá, mão encolhida que não está estendida para receber a herança, coração fingido que não ora por isso. Deus permita que você saiba quais são as riquezas da sua herança nos santos, para que possa fazer parte dessa herança e possa buscá-la agora. Mas Paulo no texto ainda colocou o terceiro qual. Qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Penso ter ouvido alguém dizer: ai de mim, ouço o que o homem pode ser, ouço o que Deus pode fazer dele, mas ai de mim, isso nunca me atingirá. Sou tão fraco, tão inconstante, tão irresoluto,
tão frágil, ai de mim, estou perdido, não tenho forças. Agora, o terceiro qual é este? Qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos? Agora, aprenda uma coisa, na conversão, preservação e salvação de qualquer pessoa, Deus exibe o maior poder que Ele manifestou quando ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e o colocou à sua direita nos lugares celestiais. Ninguém no mundo é salvo por suas próprias forças. É pelo poder de Deus, pois fomos feitos por Ele. Este fato deveria aliviar muito a você que está desencorajado. Para você, isso é impossível, mas não é impossível, nem mesmo difícil para Deus. Quem nos fez idênticos foi Deus, que é capaz de trabalhar em você, meu querido ouvinte, como trabalhou na vida do apóstolo Paulo. Deus pode fazer tudo. Agora, quando nosso Senhor Jesus desceu ao sepulcro, ele estava morto, mas Deus o ressuscitou. Jesus esteve preso na tumba, e a pedra colocada à entrada foi lacrada e guardada, mas a pedra foi rolada. Os guardas ficaram assustados, e o Senhor da vida ressuscitou dentre os mortos. Todo pecador é encerrado no túmulo do pecado por maus hábitos, mas Cristo pode rolar a pedra, e o pecador pode sair como um homem vivo. Nosso Senhor continuou na terra entre os homens durante vários dias, mas apesar da inimizade humana, ninguém o feriu, pois ele havia recebido uma vida e uma glória da qual eles não podiam se aproximar. Os santos também habitam aqui entre os homens, e muitos procuram destruí-los, mas Deus lhes deu uma nova vida que jamais pode ser destruída, porque Ele a protegeu de todos os seus adversários. Todos os poderes das trevas lutaram contra o Senhor Jesus Cristo. No entanto, pelo poder de Deus, Ele venceu todos eles. Acho que agora o vejo subindo para o alto e levando cativo o cativeiro consigo no poder de Deus. Então, meu irmão, você terá oposição dos poderes das trevas e do seu próprio coração maligno, mas você vencerá, pois Deus exercerá em você o mesmo poder que Ele manifestou em seu querido Filho, e você também levará cativo o cativeiro. Veja o Senhor Jesus entrando pelas portas de pérola, subindo ao seu trono e sentando-se lá, de onde ninguém pode tirá-lo. E você também, crente em Jesus, terá o mesmo poder para pisar todos os seus inimigos, seus pecados, suas tentações, até que se levante e se sente onde Jesus está sentado, à direita de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Cristo está esperando para erguer o bêbado da sua embriaguez, tirar o ladrão da sua desonestidade, elevar o fariseu da sua justiça própria e livrar o saduceu da sua incredulidade. Deus tem poder entre os filhos dos homens, e esse poder é eterno. Ele estende para torná-los um povo que mostrará seu louvor. Ó, que vocês conheçam a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, porque então fugirão do desespero. Não lhes resta nada neste caso a não ser submeter-se ao poder divino. Deus trabalhará em vocês, estejam dispostos a serem trabalhados. Ó Espírito do Senhor, opere em nós esta boa vontade. Prostre-se como argila maleável aos pés do oleiro, e ele o colocará na roda e o moldará a seu prazer. E seja disposto, é tudo o que ele lhe pede. Seja confiante, é tudo o que o Evangelho requer de você. E de fato, tanto querer quanto realizar, ele lhe dará. Se estiverdes prontos a ouvir, comereis o melhor desta terra. Esteja disposto a deixar o pecado que o arruína. Esteja disposto a aprender a verdade que o renovará. Esteja disposto a sentar-se aos pés de Jesus. Esteja disposto a aceitar uma salvação definitiva em suas mãos. E todo o poder que deseja levar você deste lugar para os portões estrelados do céu está esperando para ser derramado sobre você. Deus lhe permitiu saber isso e assim descansar em Jesus e ser salvo. A última palavra deve estar no segundo título. Por que desejamos ver e saber tudo isso? Na verdade, vem aplicando o tempo todo este segundo título no desenvolvimento do nosso texto e, portanto, não precisarei deter-me nele por muito tempo, exceto com uma recapitulação prática. Queremos que você conheça a esperança do seu chamado e não a negligencie, nem ponha nada em competição com ela. Tentei com minhas pobres palavras dizer que esperança o chamado de Deus dá ao cristão. Eu insisto, não a deixe passar. Provavelmente nunca mais encontrarei a maioria de vocês, e se alguém lhes perguntar depois, bem, o que disse o homem? Gostaria que vocês fossem compelidos a dizer,
Ele disse que existe um futuro diante de nós de uma glória tal que Ele nos responsabilizou por não a perder. Há a possibilidade de um deleite tão intenso para todo sempre que Ele nos pediu para garantir esse deleite ao aceitar Cristo e seu caminho de salvação. A seguir, queremos que você creia nas riquezas da glória da sua herança nos santos, para que possa ver onde está a sua esperança. Sua esperança reside em não ser mais seu, mas em ser do Senhor, e assim realizar as riquezas da glória da herança de Deus nos santos. Os santos pertencem ao Senhor. Sua salvação será encontrada em saber experimentalmente que você não é seu, por ter sido comprado por um preço. Sim, está em admitir neste momento que sua honra e sua felicidade residem no fato de você ser do Senhor. Se você for seu, você se gastará e será arruinado, mas se você for de Cristo, Ele cuidará de você. Se eu pensasse que o cabelo desta cabeça pertence apenas a mim, eu arrancaria. Mas pertencer a Jesus completamente, espírito, alma e corpo, ser homem de Cristo na totalidade do meu ser, isto é glória, imortalidade e vida eterna. Seja de você mesmo e estará perdido. Seja de Cristo e estará salvo. O pensamento final é este: queremos que você conheça a suprema grandeza do poder de Deus. Que não duvide, não desanime e nem desespere, mas venha agora e se lance sobre o Deus encarnado e deixe que Ele o salve. Entregue-se a Ele para que a grande glória do seu poder se manifeste em você e no resto de seu povo. Estou ansioso para que você avance até ter realmente escondido essas coisas em seu coração, para continuar ponderando nelas por dias. Coloque o pão diante de você, não apenas olhe para ele, mas coma uma porção agora e leve o restante para casa, a fim de comer em segredo. Nossa pregação costuma ser muito parecida com a de um violinista. As pessoas vêm para ver como isso é feito e depois esquecem. Não me importo com o que você pensa de mim, mas me importo muito com o que você pensa de Cristo, de si mesmo e do seu estado futuro. Oro para que você esqueça a maneira como eu coloco as coisas, pois posso ser desastrado e defeituoso, mas se houver algo nas coisas, considere-as com cuidado. Se você julga que a Bíblia é uma fraude e que não há céu a ser desfrutado, então vá. Pratique o seu pecado e ria como quiser, pois você só age de forma consistente com sua imaginação errônea. Mas se você acredita que a palavra de Deus é verdadeira e que existe uma esperança gloriosa relacionada ao alto chamado do cristão, em nome da prudência e do bom senso, porque você não a procura. Não adormeça nem ceda ao torpor até encontrá-la. Peço ao povo de Deus aqui presente, e sei que existem muitos no auditório esta noite, que orem para que este apelo possa ter um efeito sobre muitos nesta grande multidão, para que eles busquem o Senhor imediatamente com todo o propósito de coração. Ó Espírito de Deus, faça isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz.